Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. Estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo semanal do Hora da Educação. É sempre uma oportunidade para a gente estar discutindo educação, avaliando experiências da nossa rede municipal de ensino e, dessa forma, a gente está trocando conhecimento. E no dia de hoje, eu tenho aqui uma pessoa muito especial que vai tratar de um tema que é de extrema relevância, especialmente para esse período pós-pandemia. Me acompanha nesse bate-papo de hoje a professora Amanda Nascimento. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, professor Marcelo. Obrigada. Para nós é uma satisfação poder tê-la aqui, porque isso faz parte do nosso projeto Hora da Educação, estar visitando as nossas escolas, estar conhecendo como os nossos profissionais estão trabalhando e principalmente as experiências que são inovadoras, as experiências que para nós fazem diferença e toda a nossa rede de educação deve poder conhecer. E assim foi o momento que, quando eu visitava essa escola, né, Dr. Luiz Sobral, eu tive a oportunidade de vê-la trabalhando, atrapalhei um pouquinho, né, na ocasião. Você estava... Verdade, ainda foi tirar a prova dos 9. Deixa eu ver o que ela está ensinando aqui. O que você está mexendo e como você está usando. Ó, foi desafiador, hein? Já pensou se eu estou brincando ali? Pois é, e havia naquele fingindo momento... que estou educando, que estou dando mas é assim aula. Que tem que ser educação real, né? Não tem que ter nada preparado previamente. E a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco do seu trabalho, o espaço, a gente está exatamente no seu espaço de trabalho, né? Aqui é uma sala de recursos, sim, né? Na ocasião sim. Você estava com alguns alunos fazendo um reforço da aprendizagem também. Isso. E nós começamos a conversar não só pela forma como você organiza o espaço e atende os alunos, mas falar um pouco de alfabetização. Sim, porque eu trabalho no turno da tarde com alfabetização. E foi isso que nos motivou a querer entender um pouquinho melhor, né, como que a nossa rede vem fazendo o trabalho de alfabetização. E nesse momento a gente quer conhecer um pouquinho mais a sua experiência. Mas antes... Quem é a professora Amanda? Quem é a professora Amanda? Uma pessoa que ama tudo que faz, né? Ama a família, ama a escola, o vínculo com as crianças, porque eu não perco vínculo nem com os meus ex-alunos, né? Eles chegam, abraçam e tal. É uma pessoa que ama tudo que faz, né? Ama a igreja, ama estar com os irmãos, ama estar em comunidade, ama estar com pessoas, né? E ver essas pessoas crescendo, acredita no progresso das pessoas, acredita na capacidade das pessoas. Essa é a Amanda. E tudo que eu puder fazer enquanto profissional, né? E dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer para que aquela pessoa ela consiga, né, vencer os obstáculos e ultrapassar os limites. Que legal saber que você... Certamente isso te dá uma possibilidade de viver uma vida feliz, porque certamente é pelo amor que a gente consegue alcançar a felicidade, né? Que bom saber que a nossa rede, né, saber da tua história, né, tem tantas pessoas que trabalham com educação por opção, né? Professor, inclusive, eu lembrei agora de uma Michael Jordan, né? Jordan. Ele é jogador de basquete, né? E ele falou uma vez que quando descobriram o talento dele, né? E fizeram o convite para ele, ele falou assim, nossa, eu vou ganhar por aquilo que eu tenho paixão, por aquilo que eu amo, então, por aquilo que eu me divirto. Então, quer dizer, apesar das responsabilidades, que é o peso da educação, é algo que é apaixonante. É muito bom a gente fazer aquilo que a gente ama. E hoje eu amo a educação. Eu digo hoje porque eu me descobri dentro da educação. E aí a gente vai... É verdade, né? Mas vamos explorar um pouquinho melhor isso. Quer dizer que você já nasceu com esse desejo de ser professor ou não é exatamente essa a história? Não, de jeito nenhum. A gente sabe que a família ela tem uma certa influência sobre as nossas vidas, né? Sobre a vida dos seus filhos. E ela procura sempre direcionar, né, um campo de atuação, né? Porque cada pai, cada mãe, dentro das suas experiências, eles vislumbram seus filhos também desenvolvendo, às vezes, as mesmas habilidades que eles, até mesmo no campo profissional. Não foi diferente comigo, né? Então, filha única e minha mãe professora, e ela falava assim, quando eu terminei o ensino fundamental, que aí a gente vai para o ensino médio, que já é um caminho
para profissionalização, né? Porque depois você vai pegar e vai melhorar suas aptidões com uma faculdade, algo do tipo. E aí minha mãe falou assim, olha, você vai fazer o normal no ensino médio. Eu falei, eu não quero não, eu não vou ser professora não. Eu não quero ser professora. Como a senhora, quero não, porque a senhora tem um problema, é muito aborrecimento, eu não quero ser professora. Tudo que eu não quero é ser professora. Não, você vai fazer, porque para a mulher, o primeiro emprego que aparece é a primeira oportunidade que tem. É maravilhoso, você vai gostar. E eu falei assim, não quero, eu quero fazer química. E na época era o IFE, né? E aí eu quis fazer era a Escola Técnica Federal. Aí eu quis fazer então tá, você vai fazer química, mas você vai fazer também o normal. E aí eu tive que fazer as duas, normal e química. Passei do primeiro para o segundo, nas duas escolas, e perdi em educação física, na Escola Técnica Federal. Passei educação física? Em educação física, todo o porque não tinha tempo para praticar atividade física. Não tinha, por conta dos dois cursos. Sim. E o normal, ele era muito puxado, e a gente tinha que fazer estágio. Então, tinha assim, eram os 2 turnos, praticamente. E não vou dizer que o estágio eram todos os dias, mas as aulas de educação física caía justamente nos dias da aula de educação física, e eu não tinha oportunidade de fazer em outro horário. E aí, passei para o segundo ano carregando a dependência. Passei do segundo para o terceiro ano em química, mas carreguei a dependência do primeiro e do segundo. E aí eu tinha que parar para fazer só educação física para depois dar prosseguimento no curso. Aí eu falei assim, eu não vou ficar um ano fazendo educação física, eu achava assim, perda de tempo. Vou continuar, então, o magistério e depois, então, na faculdade faço uma coisa diferente. E aí, concluí o curso normal e minha família também, muita influência, né? Eu sempre gostei muito de falar, muito comunicativa. E aí falava, você tem tudo para ser advogada, para ser isso, para ser aquilo, tal. Faz direito. E aí a gente vai o quê? A gente é obediente, porque a gente ainda não sabe o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente... Fase, né? Essa fase da juventude é muito difícil. É muito difícil mesmo fazer a escolha. E aí, então, eu resolvi, vou fazer o direito. Comecei a fazer, mas falei assim, rapaz, isso não é meu campo. Tive a oportunidade, então, de trabalhar por contrato na prefeitura, né? E você aí entrou como professora de contrato, então? Por contrato, a primeira experiência foi contrato. E aí, na verdade, nem foi contrato, foi antes disso mesmo, foi como voluntário até aqui mesmo, muito tempo atrás. Na própria Luiz Sobral? Aqui no Luiz Sobral. Na época era até ensino religioso, e assim foi voluntários, foram amigos da escola, eu acho um projeto Amigos da Escola, alguma coisa assim, eu não me lembro, que permitia a escola convidar alguém para atuar ali ajudando, mas foi pouco tempo, foi a primeira experiência. Gostei. Aí casei, né? Depois eu trabalhei de novo por contrato, aí eu fui trabalhar realmente por contrato, e aí comecei a me apaixonar pela educação. Eu vi, não, meu campo é educação. Faculdade de Direito? Meu esposo falou, você vai terminar. Eu falei assim, eu não quero. Ele falou, mas você vai terminar, senão sua família vai dizer que eu cortei suas oportunidades por causa do casamento. Não, você vai terminar. Tá bom, vou terminar. Terminei. Falei assim, mas agora eu estou concluí, mas tem uma coisa. Nunca mais fale sobre isso comigo. Eu cumpri a minha palavra com você. Obteve o diploma? Estou com diploma, mas eu não quero essa área. Não é o que eu quero para mim. Eu fiz direito para fazer errado. E aí apareceu o concurso, fiz o concurso, passei. E estou atuando aí, até hoje, apaixonada. É claro que a Amanda, lá do início, uma pessoa ainda que estava adquirindo experiência, né? Aprendendo a ensinar, né? Porque... Isso é bom que você mencionou, aprendendo a ensinar. A ensinar, porque você está lidando com vidas, com pessoas, com o saber. Então, tudo tem uma... Por exemplo, se você é eletricista, se for a sua área, ou você for um arquiteto, um engenheiro, tudo tem um processo. Quando você lida com pessoas, as pessoas elas não são máquinas. Elas têm realidades de vivências, experiências de vivências diferentes. Então, você, apesar de contextualizar ela todas dentro de uma mesma situação, cada um vai ter uma forma diferente de aprender.
Tá E ótimo aí a gente isso, tem que porque- tentar auxiliar nesse processo, porque a gente é apenas um instrumento que auxilia nesse processo. Então, isso faz a gente entrar mais diretamente num tema que eu quero explorar um pouco o seu conhecimento, que é justamente a questão da alfabetização, né? A gente pode dizer que a alfabetização consiste no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, utilizadas como parte da comunicação do indivíduo com o mundo. É uma possível definição. Mas vamos para o lado mais prático, né? Como é que a gente pode tratar, assim, você falou de processo. Como é que inicia o processo de alfabetização na vida de uma criança? No meu entendimento, o processo de alfabetização, ele se inicia dentro do lar. Dentro do lar. Por que eu digo dentro do lar? Porque o nosso alfabeto, a leitura das palavras, a compreensão desse novo mundo, né, de códigos, ele se dá por meio de fonemas. Então, dentro de casa, a criança ela recebe a primeira orientação com a família. E eu digo que, às vezes, um dos maiores problemas que a gente tem é exatamente esse contato com a família, porque a família, às vezes, olha para a criança e ela não olha ali um ser pleno, cheio de capacidades, cheio de potencial. Quanto mais você explora, quanto mais você estimula aquele ser, ele é capaz de voar. Ele é capaz de alcançar horizontes que você, na mesma idade, vamos dizer assim, se você ouvir a história da sua avó, né, e o seu filho, se você der estímulos maiores do que a sua mãe te deu, ela vai dizer assim, sua avó, nossa, mas seu filho é maravilhoso, seu filho é muito inteligente, seu filho é muito esperto, porque você, na idade dele, não fazia o que ele faz. Então, mas isso por quê? Por causa dos estímulos. E quando a criança ela tem um estímulo fonético errado, isso ela vai trazer, ela já vem com uma perda para dentro da escola. Ela vem com uma perda que pode ser fonético errado? Você pode exemplificar? por exemplo, uma fala muito infantilizada. Às vezes a gente não usa o nome certo dos objetos, das coisas. Por exemplo, tudo bem falar a comida papá, papá, papa, porque vem de papinha, né? Papá, tudo bem, mas existem situações que as pessoas não colocam, não dão a conotação correta, o significado correto da palavra. Por exemplo, eu vou usar uma expressão aqui que talvez não seja tão perfeita, fica à né? vontade. Mas, por exemplo, cocô. Por que não falar cocô? Aí você ensina a criança, caquinha. Entendeu? O que tem a ver caquinha? Caquinha. Cocôzinho? O que quis dizer? É muito exclusivo para aquela situação. Você diminui muito a criança, porque a criança, ela no início ela é monossilábica. Depois ela passa a falar palavras com 2 sílabas, e assim progressivamente, entendeu? Sucessivamente, à medida que ela vai formando, a musculatura dela vai se desenvolvendo, ela consegue alcançar novos fonemas, porque os fonemas tem alguns que são muito difíceis. Por exemplo, você lembra que na sua época, quando criança, você brincava com água? Tipo assim, fazer bolinha de água, tipo, Sim. ou então pegava o copo, aí fazia com água, né? Hoje em dia, se um pai vê um filho fazendo isso, diz que a criança é porca. Eu sou contra isso. A criança, hoje em dia, ela não sabe movimentar a língua, a criança não sabe fazer. A criança não sabe fazer o choro do Kiko. A criança não sabe fazer. Então, isso vai gerar o quê? Um problema lá na alfabetização, porque ela não vai conseguir fazer os sons do R. Por exemplo, se eu falo Brasil, ó, eu estou num encontro consonantal, né? O BR, bra, bra, bra. Tá vendo a vibração da língua? Percebe a vibração da língua? Mas por que a criança não consegue? Porque lá em casa ela, não, meu filho não pode fazer isso, porque vai sujar, porque vai bagunçar. Inibe esse processo de desenvolvimento natural. Natural, né? Exatamente. Então eu vejo a casa como o primeiro ambiente alfabetizador. Por quê? Porque é dentro de casa que a criança aprende a falar, que a criança aprende o significado de palavras, que a criança aprende a se comunicar. Eu tenho crianças que não conhecem determinados animais simples, nunca vi, tem criança que não conhece o ioiô. Não sabe o que é ioiô? Você está trabalhando os encontros vocálicos, porque a primeira leitura e escrita das crianças são com os encontros vocálicos, né? Porque as vogais elas não têm obstáculo fonético. A, E, I, O, U. Ela não encontra obstáculo fonético. O A ele sai livremente emitindo o som, vibrando as cordas vocais e saindo do som. Então, as primeiras palavras das crianças são os encontros vocálicos. Oi, ei,
eu, ia. E aí a professora geralmente vai contextualizando com imagens, então a criança vai fazendo a leitura de imagens e a associação àquilo que ela está lendo, e que ela está falando, que ela está vendo. Então são as primeiras. Aí você vai apresentar ioiô. A criança nunca ouviu ioiô. Eia, cavalinho! Da Coca-Cola, né? Cavalinho. A gente às vezes pegava, fazia vassoura de cavalo. Quem nunca fez? Eu brincava com a vassoura com os meus pais, assim, né? A gente botava. Teve um irmão meu que ganhou um cavalinho, tinha cara de cavalinho, né? Era o cabo de vassoura com a cara de cavalo. E a gente saía brincando. Eia, cavalinho! Eia, eia! Não sabe? Uau! As pessoas não falam mais. Uau! Eu admiração! acho que depende do local. Entendeu? Então, quer o dizer... O uai mineiro está presente. Uai. Então, quer dizer, são palavras, as crianças, os pais não conversam, os pais não mostram brinquedos antigos. Hoje em dia, se você conversa com a criança, ela sabe tudo a nível tecnológico, mas a tecnologia, ela é limitada. E tem um pressuposto, né? Ela não é para quem não sabe nada. E ela prejudica o convívio social. Hoje as crianças, elas se socializam mais dentro da escola do que dentro do ambiente familiar. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, sabe aquelas reuniões de família que reunia todo mundo conversava? Não tem socialização ali. Na escola, porque é proibido o celular, enquanto é proibido, né, vamos dizer assim, as crianças conseguem se socializar, as crianças brincam. Está sendo super interessante você trazer essa questão. Estou indo para vários pontos, né? Nenhum problema. Aí parece que está meio perdido, mas está não. Não tem nada perdido. A gente também vai guiando aqui. O que eu vejo é o seguinte, eu acho que você traz uma questão importante, que é talvez o processo de mudança que há em relação à própria realidade hoje social, do que era a vida no passado e do que é a vida hoje, de alguma maneira influenciando no desenvolvimento da própria criança em relação a coisas mais, por assim dizer, naturais. E você chama atenção para a questão do convívio. E falando da questão do convívio, essa questão de conviver mais, conviver menos, outro dia eu estava ouvindo um podcast que trazia dados muito interessantes dos Estados Unidos, na verdade, não do Brasil, sobre essa questão do contato com vizinhos, que as pessoas antigamente tinham uma interação muito maior com os vizinhos, conseguiam... Você está chamando a atenção para a convivência até dentro de casa, né? A falta da comunicação dentro de casa. E que esse é um fenômeno meio que global, mas que vem acontecendo também de anos, né? Talvez de algumas décadas para cá. E quem faz muito, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito acompanhamento por meio de pesquisas, isso tem se revelado constante, ou seja, cada vez mais as pessoas estão isoladas, e esse isolamento, na verdade, muitas vezes justificado pela insegurança de cumprimentar um vizinho. Então, você tem um vizinho que chegou, que mudou recentemente, né, para estar ali próximo, e num primeiro momento você cumprimenta e depois não dá aquela liga, por assim dizer, de um ir até a casa do outro. Então, há um fenômeno acontecendo desse isolamento social, porque você tem uma compensação, talvez, pela própria tecnologia, uma coisa que a gente pode abordar em outro momento. Agora, voltando para a questão fonética, eu queria chamar a atenção, até para quem nos assiste, porque também é uma outra experiência bem pessoal, né? A gente está pensando aqui na alfabetização das crianças, mas o adulto também, mesmo o adulto com nível superior, que já seja formado, por exemplo, em direito ou em qualquer área, se ele vai buscar um novo idioma, né, e eu vivi essa experiência, tinha um inglês que talvez a gente já tenha um pouco mais de familiaridade, porque acaba escutando o inglês, né, seja palavras que são apropriadas no nosso idioma a partir do inglês, seja porque há filmes que muitas das vezes não tem, necessariamente você tem ali legenda, mas não tem uma dublagem, então você tem um pouco mais de familiaridade. E na minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de ir para a França fazer meu mestrado. E talvez o máximo que eu, à época, né, sabia de francês era um bonjour, e olhe lá se alguém iria entender o que eu estava falando. E o francês tem muito dessa questão, né, do très bien, quer dizer, que é uma outra forma fonética de você se organizar para falar. Eu me recordo de uma amiga que ela, num primeiro momento, tinha muita dificuldade, talvez vindo disso, de reproduzir de maneira fonética aquilo que é próprio de um outro idioma. Então, esse processo de alfabetização de maneira fonética, você imagina, quando você muda de idioma, você volta a essa mesma necessidade de uma criança que está na sua fase inicial. Sim, mas com mais barreiras, com mais medo, talvez, de errar, de ser impreciso, do que a criança que não está muito preocupada
com acertar e errar. Como é que você vê isso? Porque todos nós podemos entrar num novo processo de alfabetização, que inclusive faz bem para a mente, né? Que é esse exercício Sim, é mental, excelente, é excelente. memorização de um novo vocabulário, regras também muito próprias. Eu costumo dizer, eu falo assim, para as minhas filhas, elas estão fazendo curso de inglês, eu falo assim, eu tenho vontade de aprender, mas não da maneira que ensinam. Eu tenho vontade de aprender, primeiro, o nome, por meio das imagens, o nome. Aprender a falar. Porque toda a língua, ela tem uma dinâmica dentro da fonética. Da mesma maneira que o português, ele é baseado na fonética, nos fonemas, nos sons que a letra tem, e não no nome da letra, assim também são nas outras línguas. Entendeu? Todos eles têm uma metodologia própria, uma forma própria. Então eu penso assim, primeiro, todo o processo de alfabetização, ele se inicia na linguagem, no conhecimento do seu mundo, do ser, vamos dizer assim, do espaço, porque tudo tem um nome, tudo é um substantivo, tudo tem um nome. Todas as coisas, por menor que elas sejam, ou por mais insignificantes que elas sejam para a gente, ela tem um nome. Um pedacinho de osso, pequenininho, por menor que ele seja, ele tem um nome específico dele. Então, tudo tem nome. Então, você precisa conhecer esse mundo de nomes. Depois que você está familiarizado com o nome, seu ouvido, ele já foi, como que eu posso dizer? Já foi adestrado. Poderia ser treinado. Ele já foi treinado. Então, o seu ouvido está treinado, exato, agora a sua boca, ela vai trabalhar para reproduzir. Eu lembro que minha filha mais nova, quando a gente estava ensinando uma palavra nova, diferente, que ela tinha dificuldade para falar, né? E eu falava a primeira vez, mandava ela repetia errado. E eu falava a segunda vez e ela repetia errado. Na terceira vez ela não falava. Eu mandava ela repetir, não. No dia seguinte eu falava a palavra, ela ficava muda. Ela falava qualquer coisa menos a palavra que eu queria. E de repente ela produzia, ela falava. Na verdade, a mente, para ela, enquanto ser, né, ela específico, eu estou falando de uma experiência própria, um ser específico, o que ela fazia? Ela não aceitava ser corrigida mais, ela não gostava de ter que repetir algo que ela sabia que estava errado. Né? Ela estava no processo de aprendizagem, isso é a leitura que eu faço dela. Né? Mas a mente dela não parou de trabalhar. A mente dela não parou. Até que teve um momento, quando ela conseguiu compreender aquele fonema, aquela fala, aquela forma, ela pronunciou. Diferente da minha filha mais velha. Eu falava, por exemplo, tem uma palavra que a gente sempre fala assim, que foi marcante. Cavalo. Ela falava pacalo. Eu não vejo, eu não consigo até hoje perceber nenhuma familiaridade. Mas eu falava, filha, fala cavalo, pacalo. Olha. Pacalo. E ela repetia quantas vezes a gente mandava, até que teve o dia que ela percebeu a diferença do que ela falava para o que eu falava. Presta atenção. Então, ela foi diferente. São duas crianças, mesmo pai, mesma mãe, mesmos educadores, né? Mesma orientação, mesmo tudo, mas cada uma reagia de uma forma diferente. Ela se propunha a estar sempre repetindo, até falar correto. A outra não. Repetiu a primeira vez, falou errado. A segunda vez, falou errado. A terceira vez, ela ficava quieta. Até ela trabalhar. Às vezes, nós estamos com alguns alunos assim também, que fala a primeira vez, fala a segunda, a terceira vez, ele fica quieto para começar a observar mais o que está à sua volta, onde que ele está errando, né? Então, com isso que você está me falando, me parece que a família, você já mencionou a importância da família, mas faria sentido a gente preparar um pouco mais os pais para ajudar no processo de alfabetização, porque eu vou chamar a atenção logo a seguir das dificuldades nesse processo. O que você fala, parece que há uma parcela do processo alfabetizatório que pode acontecer em casa com os pais, principalmente se orientados, porque acaba acontecendo num processo natural de convivência, mas com muitas palavras, não necessariamente
com esse objetivo de estar está atento à fala da criança, está atento à fala da criança. Mas faz sentido pensar que poderia haver uma pré-organização do apoio da família, sobretudo numa certa idade, por exemplo? Nossa, seria fantástico. Já pensou aquela mãe que está sendo preparada, processo gestacional, e de repente ela ter psicólogos, ter uma equipe, né? Até professores, educadores, né? Para poder passar um pouco disso para ela nesse processo de educação, porque todo pai quer ver o seu filho vencer, quer ver o seu filho com autonomia, com desenvolvimento, e todo pai deseja isso, porque eu não penso que exista maldade nos pais. Claro. Quando eles ensinam, quando eles estimulam a fala... Reproduzem, na verdade, aquilo que costumam fazer do dia a dia. Entendeu? Aquela fala errada da criança, eu não acredito que seja intencional. Pelo contrário, eles querem ajudar no processo de comunicação da criança, só que acabam ajudando de maneira errada, porque eles enfatizam o erro e não o acerto. Entendeu? Tem duas situações de criança com fala infantilizada. E aí eu falo assim, repita o que eu estou falando, da forma como a tia fala. Eles repetem de maneira correta, demora um pouquinho, mas repete. Então, o problema deles é língua presa? Não. O problema deles, precisa de uma fono. Precisa de uma fono, porque é um profissional que vai trabalhar, vai observar e vai exercitar, vai trabalhar musculatura específica, né? Porque existem determinados músculos da face que precisam ser desenvolvidos para que aquela criança consiga falar aquele fonema. Entendeu? Mas brincar com água é a melhor coisa. Fazer grrr para criança. Tem criança que não fala... Por que a nossa região, o povo não fala bicicleta? As pessoas falam bicicleta. Mas por quê? Cultural? Reproduzem, né? Pode até ser... Quem utiliza o termo é porque reproduz. Pode até ser, mas muitos ficam com a dificuldade de fazer o clé, bicicleta. Agora, considerando esse cenário de pais que acompanham os filhos, têm o interesse que os filhos evoluam mais rapidamente no processo de alfabetização, qual seria a idade apropriada, o período de idade apropriado? Estou pensando de maneira bem pragmática, ou seja, pais da nossa rede municipal, ou seja, de estudantes da nossa rede municipal, que poderiam ou eventualmente tivessem um interesse em participar de uma capacitação específica para estar ajudando em casa esse processo. Em que faixa de idade seria mais indicado para poder a gente ter mais êxito com a alfabetização? Eu penso que a pré-escola ela é fundamental. Tipo assim, eu já falei que desde quando você tem um contato com o ser humano, você tem que olhar ele como um ser pleno, capaz. Se eu estou diante de um ser pleno, capaz, com todas as habilidades dele perfeitas, se eu olho para o meu filho e eu vejo assim, eu não vejo ele como... Eu não estou adestrando um cachorro. Uma coisa é você adestrar um cachorro, entendeu? Um ser irracional. É diferente dos nossos filhos. Porque tudo que eles vão aprendendo vai atingir a tomada de decisão dele. Você vai estimular a independência do raciocínio. E é tudo que nós queremos. Leva ao desenvolvimento, crianças que sejam independentes. Porque influência, vamos ser sempre influenciados. Somos seres influenciados. Somos seres influenciáveis, influenciadores. Tá? As pessoas podem nos influenciar positivamente ou negativamente, aí vai depender da nossa maturidade. Quando nós tratamos essa criança como um ser pleno, nós estamos olhando para ele, nós estamos gerando um futuro adulto com suas capacidades de decisão perfeitas, porque ele vai saber distinguir a decisão que é conveniente, que é correta para ele, que vai trazer um benefício para ele, daquela decisão que vai trazer um prejuízo para ele. Né? E hoje nós vemos muitas crianças, muitos jovens sendo influenciados porque não sabem fazer um juízo de valor. Não sabem trazer um juízo de valor. Fulano mandou fazer... Você ouve muito isso, jovem. Não, fulano mandou fazer isso assim, assim. Foi fulano que fez isso. Ele joga a culpa no outro, ele não se responsabiliza. Ele não é responsável. Né? Ele está dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa incapaz de tomar as minhas decisões por mim mesmo, entendeu? Eu não tenho essa capacidade, então ele decidiu por mim, ele me manipulou, ele, em outras palavras, está dizendo isso. Então, quando um irmão bota a culpa no outro, a gente tem que começar a olhar para dentro de casa com a educação que eu estou dando. Por que ele está botando a culpa no outro pelo ato que ele fez de errado? Ele é responsável pelo ato dele.
E não são E ele- poucos os adultos que também você tá falando agem de assim, irmãos né? e da infância, mas a gente sabe que muitos adultos eles Profissionalmente, às vezes. fogem da responsabilidade por vezes, né? Profissionalmente, às Eles vezes. fogem da responsabilidade por vezes, né? Ou às vezes não querem assumir pelo receio até das consequências de uma decisão tomada. Mas eu concordo contigo absolutamente que essa autonomia ela só faz sentido, né, se você de fato tiver se A casa desenvolvido é o até aí, maior né? centro alfabetizador. Porque a alfabetização ela é um processo. A gente entende como um processo de maturidade. Então ela começa com aquilo que ela ouve. Depois daquilo que ela ouve, ela vai trabalhar a reprodução daquilo que ela ouviu. Ela vai reproduzir. Então eu tenho que trabalhar de maneira que aquela criança reproduza correto. É o contato com a família. Por isso, aí voltando àquela pergunta que o senhor havia feito, em qual etapa? Eu acho que desde o nascimento. Mas vamos dizer assim que a gente ignorou essa parte e a gente agora está no processo de Formal. socialização, de formação de conhecimento da criança. Então, eu penso que a partir do pré-2, os pais já têm que estar tomando conhecimento. O que meu filho nessa idade ele precisa saber? Ele precisa saber grandezas, ele precisa saber cores, ele precisa ter ideia de quantidade. Até que quantidade? Ele precisa saber o que tem mais, o que tem menos. O numeral, vamos dizer assim, que representa uma maior quantidade de um numeral que representa uma menor quantidade. Como que uma criança vai saber ordem crescente e decrescente? Com a ideia de quantidade. Aí eu vou fazer uma mudança, né, para quem nos acompanha, eu vou fazer uma mudança bem radical. Nós estamos falando aqui de aspectos da alfabetização que a família pode ajudar, que a escola pode ajudar, que a própria criança vai se desenvolvendo nesse sentido, mas nem sempre dá certo. A gente hoje, na nossa rede, a gente tem alunos que estão no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano, ou seja, fora da idade própria para uma alfabetização na perspectiva da leitura, na perspectiva da capacidade de escrita, e por vezes também nos anos finais, né, do ensino fundamental, com muita carência, né? E como a gente está aqui no seu espaço de trabalho, esse é um espaço de escola, portanto a gente consegue ouvir, inclusive, a sinalização aí, possivelmente de um intervalo, de um fim de aula, né, para que fique tudo registrado à luz do que acontece na escola. E aí eu dizia da importância da gente refletir sobre esses alunos que eventualmente não tiveram êxito, por assim dizer, independente, né, do que aconteceu no percurso. Hoje a gente tem um fator que intensificou essa fragilidade, que foi o período da pandemia, onde os alunos não puderam estudar regularmente, mas a gente, sendo bem honesto, a gente sabe que isso não é um processo que começou com a pandemia, ele sempre existiu, e aí, é claro, a gente também tem que diferenciar neste momento, dado o foco da nossa conversa aqui, vamos considerar o aluno que não tenha, por qualquer razão de saúde, qualquer dificuldade, bloqueio para a aprendizagem. Esse é um aluno que não poderia seguir o fluxo absolutamente normal da média dos estudantes em termos de alfabetização. E o processo não acontece. Por que não? E o que tem que ser feito? Eu entendo que existem 2 problemas aí, né? Ou posso dizer até 3, né? Primeiro problema, o eu. Como que aquela criança ela se vê? Entendeu? Ela foi construindo um eu de incapacidade. Ele se considera incapaz para a aprendizagem. Então, a primeira barreira que tem que ser rompida é isso aí. Então, esse jovem, ele é rebelde, ele quer trazer confusão, ele quer ser estrela, ele quer aparecer, ele quer quebrar, ele quer destruir, porque é como ele se vê. Porque ninguém vai destruir nada. Se você se valoriza, por exemplo, as minhas crianças sabem que eu não gosto de sala suja. Não gosto. Então, se cair qualquer papelzinho no chão, fulano, você deixou cair no chão. Eles já sabem que eles têm que pegar e jogar no lixo. Eles sabem que eu não gosto de chiclete na sala de aula, porque eu detesto as carteiras com uma porção de chiclete colado. Não gosto. Não gosto. Vai chupar o chiclete, chupou o chiclete, chegou dentro de sala, vai jogar no lixo. Não gosto de chupando bala na hora da aula. Por quê? Vai dar sede. Vai ter sede. Sem falar que açúcar, adrenalina da criança. Eu quero a criança capacitada para concentração. O açúcar não vai dar essa capacidade de concentração. Vai mexer mais ainda com a criança. Ela está estimulando a energia dela. Então, não gosto de doce. Vai fazer com que ela queira água, ela vai beber água. Vai fazer com que ela queira o banheiro. A capacidade de concentração dela diminui.
Então, eu não quero. Então, eles já sabem que existe um risco. Eu acabei perdendo. A pergunta tem relação direta com isso, né? Sim, do aluno. Eu estava falando do eu. Não conseguiu eu estava evoluir. falando eu, exato. Então, quer dizer, eu estou criando ali uma imagem no meu aluno, de quem ele é, do ambiente dele, de como tem que ser. Então, a criança, ela começa a aprender a cuidar do material dela, porque eu dou os caderninhos, vem os caderninhos bonitinhos da prefeitura, prepara a primeira página, tudo bonitinho. Aí, daí a pouco, ele trata o caderno de qualquer jeito, segura de qualquer jeito. Mas por quê? Porque em casa ele é acostumado assim, faz as coisas de qualquer jeito, o brinquedo ele quebrou, ganha outro, ou então quebrou, vai brincar com aqueles cacos ali também, não aprende a valorizar aquilo que ele ganha, aquilo que ele tem, o espaço que ele tem. Então, ele vai aprendendo isso, pequenininho. Só que quando ele chega na fase de defasagem, isso tudo já está destruído. Ou porque houve uma troca de professor, de escola, existe aí uma série de fatores, problemas familiares, e aí aquela criança ela está totalmente desconstruída no seu eu. Ela não sabe quem ela é, o valor que ela tem e a capacidade dela. Ela não sabe quais são as habilidades que ela tem, que ela pode desenvolver, quais são as áreas, os aspectos. Então, esse é um ponto. Nós temos esse ponto, né, de problema. O segundo ponto, eu digo de novo, eu levo a responsabilidade para a família. Então, aquela criança que está daquele jeito, que teve um histórico, que cada um tem a sua convivência social, tem os seus problemas, a família já desacreditou. E ele sabe que ele está desacreditado pela família. E o terceiro problema é a escola em si mesmo, porque aquela criança, ela destrói tudo. Ela destrói aquela aula perfeita que o professor preparou. Então, às vezes, o professor quer transmitir alguma coisa e também ele não consegue entrar no mundo daquela criança. Então, às vezes, a gente precisa tirar a criança daquele mundo que ela está ali, daquela escola, porque ele está num processo de rebeldia, porque ele não faz parte daquele contexto, ele não se sente inserido. Nós estamos falando de inclusão agora. Nós estamos falando agora de inclusão, mas não de crianças, como o senhor mesmo havia dito, de crianças com alguma limitação em relação às suas habilidades cognitivas, entendeu? A gente não está falando disso, mas a gente está falando de inclusão de uma criança que ela tem... não foram desenvolvidas suas habilidades no campo do conhecimento linguístico. E aí eu lhe pergunto, que são várias as possibilidades, absolutamente. Então, são esses 3 pontos de problemas que a gente conta. Então, o professor tenta fazer e não consegue, né? E aí ele começa a olhar para aquele professor, e aí o professor começa a não gostar, porque ele não consegue. Isso aí eu estou falando e me incluo nisso, tá? Vamos dizer assim, porque eu não sou perfeita, tá, professor? Faça também, a gente faz o nosso esforço. Então, mas graças a Deus não tem tido problema, porque eu trabalho na série inicial, que é a alfabetização, então eles são mais abertos a ouvir, entendeu? Eles são mais prontos a ouvir, entendeu? Eles são menos agressivos. Não estou dizendo que nós não temos situações de crianças no primeiro ano que não sejam agressivos, não estou botando todo mundo dentro de o mesmo contexto, não. Né? Mas essa criança em específico, ela está totalmente desestruturada, ela desestrutura o professor, ela desestrutura os colegas, o professor passa a não ter prazer em ensinar, porque tudo que ele traz de novo e de inovador, aquela criança estraga todo o ambiente, os outros ficam desestimulados, porque o seu professor também está... E aí é uma catástrofe só. Vamos considerar esse cenário, que eu vou te provocar. Essa é a realidade que precisa ser enfrentada, está dada. Não é possível, muitas das vezes, você... no curso do processo de alfabetização, você alfabetizar a família diretamente. Por isso, mais cedo eu falava sobre, vamos tentar antecipar isso, criando condições e ferramentas de apoio para que a família seja induzida. A gente precisa da saúde junto. A questão da saúde também, mas considerando que também não seja necessariamente uma criança que tenha, do ponto de vista de comportamento, uma atitude, porque eu observo também que a mudança comportamental, ela aparece, ou ela, pelo menos, se amplifica, quando começa a não fazer sentido o que a criança está fazendo numa sala de aula. Então, por vezes, chamar a atenção é uma forma de dizer, bom, se eu ficar aqui apenas assistindo o que está acontecendo, eu não existo aqui. Então, fazer algo que chame a atenção, fazer algo que, de alguma maneira, a coloque como protagonista daquele espaço, porque ela quer aparecer, por assim dizer, mas, na verdade, o que pode estar causando essa dificuldade é a falta de sentido, pode ser, como a senhora coloca, em si, mas também pode ser no ambiente. Eu percebo, por exemplo, conversando com os alunos, principalmente de 4º ano, 5º ano,
que são os nossos alunos da rede hoje, com maior grau de dificuldade, e em particular, fruto da pandemia, por vezes eles dizem, qual é o sentido de eu estar no 5º ano, e aí não pela questão do ano escolar, né, da série ou ano escolar que se está, mas a incapacidade, uma vez que se a gente entende que os anos escolares eles representam degraus, ou seja, a gente vai avançando, vai evoluindo, vai aprendendo novas habilidades. Sim. Mas se alguns degraus eu não percorri, e agora eu estou sendo solicitado a me elevar até o 5º degrau, para fazer essa mesma analogia, e ela tenta saltar, tenta pular, e não vê sentido, porque ela não chega até lá. É como alguém, a gente falou mais cedo também. Você vai fazer um curso de idioma, um novo idioma, e eventualmente você supõe que vai entrar no curso básico, né? Ou seja, com as habilidades mais básicas, né? Que é saber ler, ainda que seja no seu próprio idioma, e não no novo idioma. E por falta de vaga te colocam no curso de nível intermediário. O que um adulto faz quando passa por essa situação? Para tentarmos fazer uma comparação, uma analogia, né, da dificuldade que é para o aluno. Num curso em que eu não tenho habilidade e acabo que devo estar acompanhando, como que eu vou fazer? A tendência do adulto, se ele entrar no nível intermediário e não conseguir acompanhar, ele vai começar a criar mecanismos. O adulto em si vai dizer, eu não quero isso. E aí você vê uma evasão maior. A criança não pode dizer isso e nem sabe, porque, na verdade, é complexo. Será que o que está impróprio é a aprendizagem da criança, é alguma dificuldade que ela tem, ou o ambiente não está promovendo aquele estímulo que o tempo todo acontece, nessa relação? Às vezes, a partir de um estímulo, tem coisas que a gente não gosta e passa a gostar. No início da entrevista aqui, você contou exatamente a sua história de não quero educação para me apaixonei pela educação. E isso foi o estímulo causado pela experiência vivencial. Você foi até a sala de aula para mudar um conceito pré-concebido, né? Então eu pergunto, né, a gente já está caminhando aí para o tempo do nosso bate-papo, mas eu lhe pergunto, como fazer para a gente resgatar esses nossos alunos que, vamos considerar assim, a pandemia fez isso, e aí não temos muito o que questionar, ela traz diversos prejuízos, e o aluno hoje está no 4º ano, no 5º ano, interessado para efeito simbólico. Ele está interessado, mas ele não teve os degraus que ele percorreu. Então, como lidar com isso? É um desafio. Ele está interessado... Mas não acompanha mais. Então... Ele não acompanha, é uma minoria. Por quê? Foi o que eu já falei, o eu precisa ser trabalhado. Depois que o eu deles for trabalhado, tipo assim, olha, eles precisam ser confrontados com a realidade. O que o futuro te espera? Uma hora você vai deixar de ser criança, uma hora você vai poder decidir se você quer a escola ou se você não quer, se você quer continuar se capacitando, desenvolvendo as suas habilidades ou não. No momento presente, você é obrigado a ficar aqui. Por que você é obrigado? Você tem que ser transparente para essa criança. Ele precisa saber que ele está caminhando dentro do processo de um mundo adulto. E não um mundo infantilizado. Esse mundo da infância, de que tudo é obrigado, de que você tem o lazer a hora que você quiser, a merenda sua mãe te dá, o lanche sua mãe te dá, a escola te proporciona. Vai ter um momento que não vai ter isso. Você vai ter que procurar um trabalho, você que vai se sustentar, você vai comprar a sua roupa. Vai ter um momento que a realidade ela vai ser diferente. E ele precisa saber, olha, a sua realidade, se você continuar nesse pé que você está, nessa situação que você está, o que te espera lá na frente? E aí, como mostrar isso? Pode ser por meio de filme, pode ser por meio de jornalismo, pode ser por meio de matérias jornalísticas, pode ser por meio de pegar figuras populares, figuras ícones aí do mundo, como que eu posso dizer, da fama aí, pegar esses ícones que são exemplos de pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas, pessoas que começaram a caminhar bem e hoje são mendigos, por que eles são, entendeu? Por que eles estão nessa situação e o que espera, que tipo de futuro você quer, que tipo de família você quer, tudo vai depender da sua decisão hoje. Ele precisa entender que ele é responsável pelos atos dele, entendeu? Ele precisa entender que ele não tem uma escola melhor porque ele destrói, ele não tem o banheiro que ele queria porque ele quebrou. Ele precisa entender isso, ele precisa compreender. Ah, você queria mais, você queria jogos, você queria ter isso, queria ter... Mas o que você está fazendo para preservar o que você tem, para que quando entrar um recurso novamente, a gente possa investir em outro campo? Eles precisam entender que tudo é construído debaixo de esforço. O Estado, ele é um ente, é uma pessoa
né? Ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, ele não constrói nada, ele é construído pelas pessoas físicas, porque mantém por meio de impostos. Entendeu? Então ele precisa saber que esses recursos, eles têm um caminho. E se você tiver que repetir sempre o mesmo caminho, você nunca tem nada, você não conquista nada, você está quebrando, destruindo tudo. Então, primeiro você tem que desconstruir a imagem que ele tem dele e da sociedade, construir uma nova imagem. Construir uma nova imagem, aí sim, a gente consegue alguém que quer. Não, eu quero algo novo, eu quero algo diferente. E aí ele está disposto a te ouvir. Aí, nesse processo, agora, eu penso que ele precisa sair do contexto que ele está. Para aí um pouquinho. O ambiente que ele está desenvolvendo a habilidade linguística? Não, porque ele não sabe a língua dele. Quando a gente fala de habilidade linguística, a gente está falando das inteligências múltiplas. Dentro das inteligências múltiplas tem a habilidade linguística. Ou seja, ele não domina a sua própria língua. Ele está dentro de um contexto que outras habilidades foram desenvolvidas. De repente, oralmente, ele consegue responder todas as questões de história, geografia, ciências, artes, mas português ele não desenvolveu, porque a linguística dele não está desenvolvida. A habilidade linguística dele não está. Então, nós precisamos colocar ele dentro de um contexto específico, porque às vezes aquele professor ele tem um tempo específico que não o proporciona a trabalhar especificamente essa habilidade desse aluno, que de repente está numa defasagem muito grande. Então, eu penso que talvez ele tenha que sair desse contexto e entrar dentro de um outro contexto para que ele consiga retomar essa exato, aí, isso aí. E ele consiga desenvolver. E eu acredito que consegue, não demora muito, não. Alfabetizar. Se a criança, ela tem o conhecimento do alfabeto e ela tiver o conhecimento fonético, é assim, ó. Esse assim, nós estamos falando de quanto tempo? Aproximadamente? Qual o período? Vamos dizer assim, eu digo que em 3 meses no máximo. 3 meses no máximo você consegue alfabetizar. Aí você vai me perguntar, Amanda, o que é o parte da alfabetização? Porque a alfabetização é um processo. Sim. Então, o que está dentro desses 3 meses? Eu estou falando regular, você está falando de um aluno que está com defasagem de habilidade. É desse aluno. Eu estou falando de um aluno que não sabe ler e escrever. Ele é copista. Ok. Eu estou falando de um aluno Seria em copista. Qual ano escolar que você está considerando a referência? Qualquer. Não, vamos dizer assim. Porque o seu tempo aí ele não seria. 3 anos. Por exemplo, eu vou dizer assim: uma criança de primeiro ano. Eu tenho alunos meus que já estão alfabetizados, que já estavam alfabetizados, quando eu digo alfabetizados, aí deixa eu esclarecer para o público que está em casa. Porque aí a gente vai pensar que tem o domínio, tem o domínio. Nossa, meu filho, essa criança, ele domina tudo. Não, vamos lá. Uma criança que chegou sem saber nada ou sabendo parcialmente tendo conhecimento parcial. Conhece o alfabeto, né, alguns fonemas, domina as vogais e tal. Vamos imaginar uma criança assim, né? Ou uma criança que ela chegou sem saber nada, não traz problema fonético de casa, é uma criança que tem um conhecimento do mundo que está à sua volta, ou seja, ela é uma criança que tem uma gama de conceitos, ela já traz conceitos formados de família. Exato. Então, eu estou imaginando essa criança. Eu pego essa criança. No segundo bimestre, ela está alfabetizada como? Ela consegue ler as sílabas simples, palavras, textos que envolvem a parte silábica simples. Quando eu introduzo a música dentro desse processo, a música ela força também a leitura de encontros consonantais e dígrafos. Então, você consegue apresentar rapidinho para esse grupo de crianças e eles pegam assim. Porque eles sabem o fonema. Por exemplo, se eu for ler Brasil, eu não ensinei os encontros consonantais, mas ele sabe que o fonema do B é B, e ele sabe que o fonema do R pode ser R, ou pode ser R. Então, ele vai tentar bra, bra, aí fala rápido, bra. É assim que a gente alfabetiza. Dá um sentido lógico a criança. Para isso. Então, quer dizer, eu digo assim, que em 2 bimestres, né, porque 4 meses, então vamos dizer 4 meses, né? Em 4 meses, a criança ela consegue ler já caminhando para a leitura de encontros consonantais e dígrafos. Isso no primeiro ano, essa criança que não tem problema fonético, essa criança que não tem nenhum comprometimento cognitivo, entendeu? Essa criança, ela consegue. Se essa criança que é pequenininha consegue, o que os grandes não conseguem? Que também estão dentro desse mesmo contexto. Por que ele chegou a ficar grande sem ter conseguido? Talvez...
Bom, hoje nós temos... O aluno que não tem qualquer comprometimento cognitivo. Isso, a gente está trabalhando dentro dessa situação. Então, vamos dizer, hoje nós temos algo que tornou muito mais nítido os nossos problemas com relação à alfabetização, que foi a pandemia. E ela prejudicou muitas outras crianças, porque os pais, eles já ficavam desesperados, eu não sei ensinar. E diga-se mesmo, né? Mas diga-se de passagem que os pais no passado ensinavam os filhos. Minha mãe foi alfabetizada pela mãe dela. Mas no passado de um mundo e olha que os meus avós foram só até a 4ª série. Entendeu? Um período que mas sabe por que eu digo isso? Na verdade, os pais têm medo de lidar com algo que eles não têm, eles às vezes têm habilidade para ensinar, porque é tão fácil ensinar a alfabetizar. É, professora. É fácil. Para a professora é para os pais nem sempre. É fácil para eles também. A questão toda é como eu vou administrar isso dentro de casa, porque a casa ela tem que ser um ambiente prazeroso. Perfeito. Né? A casa tem que ser um ambiente de paz. Eu percebi no período de pandemia, porque, por exemplo, lá em casa, minha filha está fazendo pedagogia agora, ela tem o normal do ensino médio, está fazendo pedagogia, meu esposo também é professor, então nós somos praticamente uma família de educadores. Né? Então, no período de pandemia, tiveram alguns pais que ficaram preocupados com o desenvolvimento de seus filhos, então, às vezes, procuravam uma aula particular. Né? E a gente teve essas situações de dar aula particular ali, e a gente percebeu o quê? Que antes da criança ter o contato com a gente, quando era o contato só com a família, e a família dizia assim, ó, essa aqui é a letra A. Ela não trabalhou o fonema A, ó, vamos fazer a percepção. Eu preciso ter a percepção, então eu vou falar da abelha, eu vou falar da água, eu vou falar da árvore. Então, eu vou trabalhar o A. Eu vou trabalhar o A nas figuras, nas imagens. Então, o pai diz, isso aqui é A, isso aqui é E, isso aqui é I, isso aqui é O, isso aqui é U. Ele diz. Então, no dia seguinte, vai perguntar à criança, a criança não sabe mais nada. Não foi para a criança trabalha com concreto. Talvez, exato. Né? Então, os pais não sabem lidar com isso. Não que eles não saibam ensinar. Porque se aprenderem, eles conseguem também alfabetizar os filhos. Perfeito. Entendeu? Eles conseguem. Aí falta a mesma coisa acontece hoje com os nossos professores. Nós temos excelentes professores que eu posso dizer assim, são excelentes alfabetizadores, mas não se percebem como alfabetizadores. Porque pensam igual eu pensava lá atrás. Né? Tipo assim, nossa, alfabetizar? Jamais. Eu nunca quis na minha vida alfabetizar. Se tem um campo que eu fugia dele, era da alfabetização. Porque eu achava assim, que era quase que uma mágica. Como que você vai pegar uma cabeça, né, de um ser, sem nada, e você vai encher de código ali, e aquela criança, de repente, vai estar lendo, vai estar compreendendo o campo da leitura. Como que ele faz isso? Como que um alfabetizador faz isso? Então, eu bati a palma para um alfabetizador. Só que no percurso aí da caminhada, a gente vai lidando com situações onde você pega alunos nas séries, vamos dizer, eu peguei 4º ano, já peguei criança sem estar alfabetizado no 4º. O que eu vou fazer com essa criança? Eu vou ignorar essa criança? Não vou ignorar essa criança. Eu tenho que fazer por onde essa criança alcance algum conhecimento, desenvolva essa habilidade. Eu preciso fazer com que esse meu aluno, ele é capaz, ele é inteligente, ele alcançou outras habilidades, por que não vai alcançar essa? O que está impedindo? Então, eu tenho que ser eu tenho que participar do processo facilitador dele, eu tenho que facilitar esse desenvolvimento dele. Então, de pouco a pouco, eu fui perdendo esse medo, até que eu tive, né, o desejo de alfabetizar, que foi ano passado. Ah, é? Então, a gente vai ter que marcar um 2º encontro para saber mais detalhes, mas a gente está aqui caminhando, né, para a conclusão do nosso Hora da Educação, porque eu estou aprendendo muito, eu tenho certeza que essa sua experiência, ela primeiro nos encanta, porque dá para ver o seu entusiasmo, né? Pelo que você me disse, já são aí pelo menos 20 anos trabalhando como professora. Teve a oportunidade de seguir numa outra carreira, mas uma opção de amor, né? Pelo próximo também, como você bem colocou. Eu tenho essa vivência também de acreditar na educação como transformação. E eu vou lhe passar então agora para as suas considerações finais desse nosso bate-papo sobre o desafio da alfabetização. Bom, o público que nos assiste é especificamente o quê? Professores, pais,
né? Então, vou falar de um modo geral, né? Em relação aos meus colegas, eu acredito que vocês são os seres mais incríveis que tem. Porque, assim, ninguém é capaz de fazer o que você, como professor, faz. Você transforma vidas, você dá sentido, traz sentido para a vida das pessoas. Você é responsável pelo arquiteto, pelo engenheiro, pelo advogado, por cada pessoa que você às vezes nem imagina, de repente é um médico que vai fazer uma cirurgia, talvez não em você, mas num filho, em alguém, que vai trazer esperança, né, para alguma pessoa, vai ganhar uma causa que aparentemente estava perdida. Você, professor, você é fantástico. E eu parabenizo a cada professor, desde daqueles que foram meus professores, né? E eu tenho, assim, muitas lembranças boas, e dos meus colegas, que são professores, que eu sei que passam momentos difíceis, mas se dedicam, se doam, compartilham o que tem, porque a gente que é professor assim. Minhas filhas diziam, não quero ser professora, não. Porque senão eu vou ter que dar até o que eu tenho. Porque você, mamãe, você compra para você compra para os outros, você compra... Então, a gente é assim, a gente é muito doador. Eu acho que não tem uma profissão que se doa mais, doa do seu tempo, doa suas habilidades, aprende novas coisas, tudo para poder transformar o mundo da aprendizagem, transformar esse mundo, dar alguma coisa melhor. Então, assim, a minha palavra é continue sendo assim, que Deus te abençoe muito. E você, pai, mãe, que está nos assistindo, a minha palavra é olhe de uma forma especial para o seu filho, entendeu? Ame o seu filho, acredite nele, ele é capaz. Não crie expectativas, não queira colocar o que você não foi, esse peso do que você não foi sobre a vida do seu filho. Deixe ele ser, né, o que ele ama, o que ele gosta, né? Deixe ele criar, mas ajude, auxilie. Minha mãe auxiliou nesse processo, né? Ela viu o que eu não vi. Ela viu uma professora em mim, e eu não me via assim, né? Então, ela me ajudou. Agora, se fizesse uma entrevista para ela, ela ia dizer assim, nossa, a menina deu um trabalho que ela não queria fazer. Ela não gostava, ela dizia, eu não vou ser professora, eu não vou ser professora. E aqui estou eu, e faço porque eu amo o que eu faço, entendeu? E parece que cada vez, quanto mais eu amo, mais desafio aparece para mim. É assim mesmo. Entendeu? Mas os desafios estão aí para a gente vencer, romper, né, Professora Amanda, muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Nós é uma oportunidade de aprendizado, né, com a experiência que você tem, que tem ajudado tantos alunos aí. E é chegada então a nossa hora da reflexão. Hora da reflexão. E na nossa hora da reflexão de hoje, a mensagem é a seguinte: é o acesso à alfabetização que fará as pessoas sonharem com um futuro melhor. O autor é desconhecido, mas o que importa é a mensagem. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse Hora da Educação mais do que especial, agradecer a professora Amanda, porque nós estamos discutindo um tema que é muito relevante, porque faz toda a diferença na vida das crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, que vão conduzir o nosso município e o nosso país. Esteja com a gente e até o nosso próximo Hora da Educação com Marcelo Feres. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.